Olá, gente, estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional. Seja bem-vindo a mais este nosso encontro e agora nosso desafio será estudar o Estatuto dos Congressistas. Estatuto dos Congressistas, importante matéria para você que se prepara para provas de concurso. Está anunciado nos artigos do artigo 53 ao artigo 56 da Constituição Federal e nós vamos começar hoje pelo artigo 53. Caput e depois seus diversos parágrafos. Você vai me acompanhar na leitura, porque depois, como de costume, estaremos pontuando aquilo que é mais importante para a sua prova, aquilo que comumente vem sendo cobrado em provas de concurso pelo Brasil afora. Me acompanhe. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente. São invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Nós estamos aqui diante de uma imunidade material. As imunidades concedidas aos parlamentares são imunidades materiais e imunidades formais. Aqui ao longo desta aula estaremos abordando esses dois tipos de imunidade. Mas o que temos aqui no caput do artigo 53 é uma imunidade material. Mas o que significa esta imunidade material que a Constituição garante aos deputados e senadores por suas palavras, opiniões e votos? Vamos entender o seguinte: certas condutas ofensivas à intimidade das pessoas, ofensivas à honra, à imagem, à vida privada das pessoas, quando cometidas por qualquer cidadão, qualquer do povo, podem se constituir em tipos penais. De repente você ofende a honra de alguém, você ofende a vida privada, a intimidade, a imagem de alguém, e você pode estar incorrendo na prática de um dos crimes contra a honra: injúria, difamação ou calúnia, certo? Mas isso acontece conosco, os pobres mortais. Os parlamentares, se cometerem tais condutas no exercício de suas funções parlamentares, estão amparados pela Constituição. Crime não cometeram. Por quê? Porque esta imunidade material não deixa que aquela conduta praticada pelo parlamentar se constitua em um tipo penal. Então, estamos diante de uma imunidade material concedida pela Constituição Federal aos deputados e aos senadores. E se você me perguntar a razão pela qual a Constituição concede tal blindagem aos parlamentares, teoricamente, seria pelo fato de que parlamentares, o Poder Legislativo, além da sua função típica de legislar, também tem uma outra função típica, que é a função de fiscalizar. E neste embate da fiscalização, de repente os discursos podem se acalorar e aí acusações são feitas ali no plenário ou em uma entrevista, em uma emissora de televisão e de rádio. Sempre que estas palavras ofensivas à imagem, à honra, à vida privada, à intimidade das pessoas forem proferidas por senadores e deputados federais no exercício das funções parlamentares, esses parlamentares, esses senadores e deputados estão acobertados por esta imunidade material. Não somente deixam de cometer crimes, como também esta sua conduta não pode ser considerada para os fins de indenização por danos morais ou até mesmo materiais, Então esta imunidade, esta inviolabilidade por suas palavras também atinge a esfera civil, não somente penal, mas como civilmente. De repente, as palavras ofensivas proferidas ali pelo parlamentar no exercício de suas funções atingem a moral de alguém,
mas este alguém não poderá recorrer ao Poder Judiciário com o intuito de ser indenizado por danos morais e talvez, quem sabe, até danos materiais. Isto aí é a nossa análise a respeito do caput do artigo 53, mas nós vamos avançar. Vamos agora para o parágrafo 1º do artigo 53, onde nós temos o seguinte: os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, atenção, desde a expedição do diploma, não estou falando desde a posse, quem costuma falar isso é o examinador da sua banca de concurso, para tentar acabar com sua vida. Então estou dizendo os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, desde a diplomação, serão submetidos a julgamentos perante o Supremo Tribunal Federal. Deputados e senadores, desde quando? Desde a diplomação. Diplomação ocorre aí 1 mês, 2 antes da posse. Desde a diplomação, deputados e senadores são submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Aqui estamos diante daquilo que se costuma chamar de foro por prerrogativa de função. Foro por prerrogativa de função para os deputados federais e para os senadores se encontra anunciado aqui no parágrafo 1º. Deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamentos perante o Supremo Tribunal Federal. Agora atenção, essa questão desse foro por prerrogativa de função foi discutido por muito tempo, mas hoje, na atualidade, nós temos uma jurisprudência em caminhos de sedimentação, né? Está cada vez mais se fortalecendo essa ideia, o que está prevalecendo, jurisprudência do STF, dizendo o seguinte, que esse foro por prerrogativa de função tão somente se é observado para aqueles crimes cometidos pelos deputados e senadores em razão do seu mandato, em razão de sua função parlamentar. Crimes outros cometidos aí na sua vida privada, totalmente alheios à sua função parlamentar, não serão processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E aqui, gente, aqui neste parágrafo 1º do artigo 53, nós estamos diante de uma imunidade formal. Imunidade formal ao processo. No caput do artigo 53, quando nós lemos aqui e vimos que os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos, nós estamos diante de uma imunidade material. A conduta em si não é criminosa, nem a conduta em si vai dar margem para uma indenização, digamos, por danos morais. Civil e penalmente imunes. Ali estamos diante de uma imunidade material. Mas agora aqui no parágrafo 1º, onde temos que os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, imunidade formal. Formal processo. Deputados e senadores cometeram crimes e, de acordo com a jurisprudência, de acordo com o entendimento vigente do STF, crimes relacionados com o mandato, crimes relacionados com sua função parlamentar, serão submetidos apenas a processamento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Uma imunidade formal. Formal processo. Eu digo imunidade formal processo porque aqui em outros parágrafos do artigo 53 nós temos imunidades formais à prisão. Uma outra dica, ainda relacionada a este parágrafo 1º do artigo 53, foro por prerrogativa de função, é o seguinte: e digamos que o senador, o deputado, tenha sido processado aí pelo Supremo Tribunal Federal e de repente ele decida renunciar, decida abdicar do mandato. Não quero mais ser senador, não quero mais ser deputado, seja porque
digamos que eu fui eleito para ser o prefeito da minha cidade, ou para ser o governador do meu estado, ou simplesmente eu estou renunciando na tentativa de fugir deste julgamento iminente por parte do Supremo Tribunal Federal e levar o processo lá para a primeira instância, onde eu teria várias e várias vias recursivas. Aí também entendimento do STF, entendimento que está valendo para a atualidade, é que é o seguinte: se este processo já encerrou a fase instrutória, continua o foro por prerrogativa de função daquele parlamentar no STF, mesmo que ele renuncie ao cargo. Então grave bem isso. Se o processo está lá em andamento no Supremo Tribunal Federal contra aquele parlamentar, aquele senador, aquele deputado federal, já tiver concluído a sua instrução processual, essa fase instrutória já tenha ocorrido, já tenha sido cumprida, não há mais o que se falar em fim do foro por prerrogativa de função, não há o que se falar em remeter o processo lá para a primeira instância, porque o parlamentar renunciou ao seu cargo. Isto é o que se encontra prevalecendo em termos de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e é isso que está valendo para as provas de concurso. Este foi o parágrafo 1º e nós vamos agora para o parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, outra vez, desde a expedição do diploma, não estamos falando desde a posse. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos. Imunidade formal à prisão. No parágrafo 1º, nós tivemos a imunidade formal ao processo. Processado e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Aqui no parágrafo 2º, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, imunidade formal à prisão. Não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Salvo em flagrante de crime inafiançável. Então, desde a expedição do diploma, para que se prenda um deputado federal ou um senador, somente em flagrante de crime inafiançável. E quais seriam mesmo os crimes inafiançáveis? Já tivemos esta aula aqui, mas não custa nada relembrar aí de forma resumida. O tráfico de entorpecentes, o terrorismo e a tortura e os crimes hediondos. Tráfico, terrorismo, tortura e os crimes considerados hediondos são os crimes inafiançáveis por força constitucional. Se um deputado, se um senador cometem crimes inafiançáveis, aí sim podem ser presos em flagrante. Mas continua o parágrafo 2º. Nesse caso de prisão em flagrante por crime inafiançável, os autos do flagrante serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva. Para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Vou ler novamente todo o parágrafo 2º para sua memorização. Desde a expedição do diploma, não é desde a posse, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, aí está a imunidade formal à prisão, salvo em flagrante de crime inafiançável. E nesse caso, presos por crime inafiançável, os autos do flagrante serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, ao Senado ou à Câmara, a depender do parlamentar. Para que, pelo voto da maioria de seus membros, maioria absoluta, pelo voto da maioria absoluta, não maioria simples, não 2/3, não 3/5, pelo voto da maioria absoluta, resolva sobre a prisão. Continua preso ou põe em liberdade? Então aqui está, uma situação em que a competência do Poder Judiciário é invadida pelo Poder Legislativo. Foi assim que quis o Constituinte
originário, lá em 1988. Lembre, né? Lembre que a Assembleia Nacional Constituinte era composta por quem? Por parlamentares. E puxaram uma brasinha para sua sardinha. Aí está o parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição, com esta imunidade formal à prisão. Só os detalhes que você deve anotar aí para o seu concurso é que esta imunidade formal à prisão ocorre após a expedição do diploma, após a diplomação e não após a posse. Também grave, anote que esta prisão em flagrante só pode ocorrer em virtude do cometimento de crimes inafiançáveis. E de acordo com a Constituição Federal, crimes inafiançáveis são aqueles crimes considerados hediondos, a exemplo de um homicídio qualificado, e também tráfico de entorpecentes, terrorismo e tortura, certo? E aí, se ocorrer esta prisão em flagrante, os autos do inquérito, os autos do flagrante precisam ser remetidos dentro de 24 horas, é bem rápido mesmo, para não deixar o deputado preso. Tem que ser remetido à casa respectiva, para que a casa, por maioria simples, não, por maioria absoluta, decida sobre a prisão. Vamos deixar o deputado ou o senador preso ou vamos relaxar esta prisão? Isso é o que temos no parágrafo 2º do artigo 53 e nós vamos avançar, já vamos para o parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado pelo voto da maioria de seus membros, maioria absoluta, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Então, deputado federal, senador, após a diplomação, não é após a posse, é denunciado pelo Ministério Público pelo cometimento de algum crime. Esta denúncia é recebida pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o foro por prerrogativa de função dos parlamentares. Então, esta denúncia é recebida pelo STF. O STF deverá notificar, deverá dar conhecimento à Casa Legislativa a que pertence aquele parlamentar, para que a Casa, provocada por partido político representado naquela casa, precisa provocar, precisa solicitar. E aí, pelo voto da maioria de seus membros, decide se mantém aquela prisão, aquela ação que está tramitando no STF, ou se susta a ação. Aí estamos diante de mais uma imunidade formal ao processo. O parlamentar foi denunciado pelo Ministério Público, a denúncia foi aceita, mas o Supremo Tribunal Federal, antes de dar andamento àquela ação, precisa comunicar à Casa Legislativa a que pertence o denunciado, para que aquela Casa Legislativa, quando provocada por um partido político, ele possa, pela maioria absoluta dos seus membros, decidir se susta ou não o andamento daquela ação no Supremo Tribunal Federal. Grave, estamos diante de mais uma imunidade formal ao processo. E essa história aí de sustar a ação em curso no Supremo Tribunal Federal continua aqui sendo tratada nos parágrafos 4º e 5º do mesmo artigo 53, e nós temos o seguinte no parágrafo 4º. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias de seu recebimento pela mesa diretora. O pedido de sustação será apreciado. Quem pediu a sustação? Partido político representado naquela casa. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de quantos dias? 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Existe urgência
Existe urgência em se votar pela sustação ou não desta ação penal que tramita no STF. E aí, no parágrafo 5º, na sequência, nós temos o seguinte: a sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Pelo menos isso, né? Para aliviar aí esta aparente sensação de impunidade. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Gente, vamos ficar por aqui nesta aula sobre o Estatuto dos Congressistas, para que ela não se alongue demais, mas daqui a pouquinho estaremos de volta, continuando os nossos estudos sobre o Estatuto dos Congressistas. Aguardo você e até já.